Então nós vamos então passar para a palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que trouxe a palavra do Senhor, pegue ela em nome de Jesus. Nós, como estamos estudando, a vida de Davi, você que tem acompanhado tanto aqui na igreja quanto nas gravações que está sendo feita, nós vamos continuar o estudo. Então eu pediria a você que abrisse a palavra de Deus no livro de 1 Samuel. Nós vamos ler hoje no capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 8. E eu pediria que você deixasse a sua Bíblia aberta, que nós vamos precisar dela nesse mesmo capítulo ou nos capítulos para frente. Nós vamos dar uma passada em todo esse capítulo em nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 8 até o verso 11. Nesse primeiro momento, diz o seguinte: a palavra do Senhor: parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que sais formado-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que em ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Fecha os teus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lemos a tua palavra assim como temos feito no decorrer da semana. Nós temos progredido, ó Pai, no estudo ao qual o Senhor nos dá, ou nos deu, e está nos dando. Pai, que o Senhor fale aos nossos corações da tua maneira. Nós até planejamos algo, meu Deus, mas eu creio que quando o Senhor quer fazer, o Senhor faz da tua maneira. Eu digo quando o Senhor quer fazer porque nós não sabemos, é o Senhor quem sabe. Mas a liberdade agora é dada ao Senhor. Aqui o Senhor faz o que o Senhor quer. Por isso, Pai, que os nossos corações possam estar sempre abertos e atentos à tua palavra. Meu Deus, que em nome de Jesus Cristo a unção do Senhor possa se fazer real neste momento, e que nós possamos aprender de Deus, que nós possamos aprender na tua palavra nessa noite. É o que nós declaramos e esperamos que o Senhor faça neste momento, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode se assentar por um instante, em nome de Jesus. Pois bem, igreja, nós iremos continuar no estudo da unção de Davi sobre as nossas vidas. Nós começamos quando Davi foi, recapitulando um pouco, começamos quando Davi foi escolhido por Deus e ungido por Samuel para ser rei. Só que até o momento foi só ungido, aonde nós estudamos. Posteriormente, nós lemos e aprendemos que Davi, ele foi usado por Deus, porque ele tinha a presença de Deus para tirar o espírito maligno vindo de Deus sobre a vida do rei Saul. E agora nós iremos passar por uma parte em que todos conhecem sobre a batalha de Davi contra Golias, contra o filisteu. Eu creio que todos nós conhecemos essa passagem e sabemos o final dela, que Davi venceu Golias com as pedrinhas, com o alforje dele. Todos nós sabemos isso. Nós aprendemos isso lá quando éramos criança, nas escolinhas dominicais, nas escolinhas da igreja,
As professoras sempre nos ensinaram esta passagem. Mas, trazendo ela para a nossa vida, nós podemos ver que Davi enfrentou desafios, assim como nós enfrentamos também. E não foi só uma simples vitória, foi a vitória. E hoje nós vamos ver o porquê que Davi venceu. Algo crucial que nós precisamos ter na nossa vida. E Davi não tinha certeza de nada. Mas tudo é uma sequência. E hoje nós vamos também ter essa sequência, dividindo a passagem em 5 tópicos. Eu sempre tento dividir um pouco para que a gente entenda um pouco a mais. Por isso que eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta para que nós venhamos a usá-la em nome do Senhor Jesus. Então esse primeiro momento em que nós lemos, em que o exército de Saul se deparou com um filisteu, esse filisteu muito grande, se nós lemos no começo do capítulo 17, é o filisteu chamado Golias, que todos nós conhecemos. E ele se deparou e perguntou: por que vocês estão em filas? Por que estão aí pronto para a batalha? É fácil. Manda vir contra mim um de vocês. Se esse ganhar de mim, nas nossas palavras de hoje, se ganhar de mim, eu e os meus exércitos seremos os servos de vocês e vamos servir vocês. Mas se eu o ferir, vocês serão os meus servos. Só que aos olhos humanos, o exército dos filisteus era muito grande. Aos olhos humanos, eles eram muito melhores. Não tinha como, em espécie alguma, o exército do rei Saul de Israel vencer aquele povo. E o que acontece? No verso 10: disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejamos, ou seja, para que ambos vamos lutar. No último verso: ouvindo Saul todo Israel estas palavras do filisteu, ou seja, Golias, espantaram-se e temeram muito. Nós nos deparamos com os nossos problemas e nós estamos iguais ao exército de Saul. Nós tememos, nós temos medo das dificuldades, nós temos medo dos desafios, nós temos medo de tudo que acontece. Para um pouco a sua vida e analisa para você ver. Toda dificuldade que você enfrenta, no que você pensa primeiro? Na dificuldade ou na solução dele? O que você pensa em primeiro momento quando você se depara com alguma dificuldade? Quando você se depara com algum problema, com alguma adversidade que você esteja enfrentando? O nosso pensamento humano, ele leva-nos sempre para as dificuldades. Ele leva-nos sempre para algo negativo. Não é dessa forma que acontece? Nós nunca temos um pensamento positivo. Nós nunca, em primeiro momento, temos algo que venha no nosso pensamento. Não, isso aí eu vou enfrentar, mas isso é passageiro. Nós temos isso depois. Em primeiro lugar, sempre é coisas ruins. Em primeiro lugar, nós olhamos para o problema e falamos: meu Deus, como que eu vou dar conta? Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho como, eu não tenho condição. E tantas coisas. A nossa vida é cercada dessa forma. Então, ou seja, como nós estamos vendo os nossos problemas? Ou melhor, os nossos problemas não, porque os problemas não são nossos. Os problemas em que nós enfrentamos, como que nós estamos encarando eles? Então é dessa forma. Golias, ele desafiou o exército de Israel. Ele desafiou. E assim somos nós. Nós somos desafiados todos os dias, todos os momentos. Por quem? Pelo inimigo. Porque talvez, eu digo talvez, porque nós não sabemos, mas o inimigo, ele está todo momento nos desafiando.
E quando nós falamos de desafio, nós pensamos que alguém vai nos desafiar, alguém humano. Mas não é dessa forma, porque a luta no reino espiritual, ela é constante. A luta no reino espiritual, se nós pudéssemos contemplar, ela é sempre, ela não para. Por quê? Porque o inimigo, ele está sempre mandando algo contra nós, tentando nos tirar do foco. O inimigo sempre lança seta, o inimigo sempre lança dificuldade, o inimigo sempre lança algo na nossa vida. E Deus sempre protegendo, Deus sempre nos resguardando, Deus sempre, limpando as nossas regiões celestes. Então nós precisamos a cada dia mais nos revestirmos a nossa mente dessa forma, para que nós não possamos ver o problema e já entregar os pontos. Então, ou seja, a primeira coisa que Saul fez quando viu e ouviu aquilo que o filisteu tinha dito a eles, eles espantaram, diz a palavra de Deus, e temeram muito. Muito. Porque aos olhos deles, eles não conseguiriam. Aos olhos dele, eles olhou e falou assim: agora não tem jeito. Agora nós iremos perder. Então, ou seja, primeiro tópico, nós somos sempre desafiados. Nós somos sempre tocados, ou melhor, nós somos sempre afligidos pelo maligno. Mas ele não consegue vir sobre nós porque estamos resguardados. Mas nós precisamos estar resguardados a cada dia mais. Esse é o primeiro tópico. Pegue a sua Bíblia novamente. Continue o capítulo 17, lá no verso 20. Verso 20 até o 23. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Davi, pois no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. Verso 21. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, ou seja, Golias, cujo o nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Esse segundo tópico, obediência. O que tem a ver obediência com aquilo que nós acabamos de ler? Davi, ele não foi para a batalha de primeiro momento. Quem foi para a batalha contra Golias, quem estava compondo o exército, era os seus irmãos de Davi. E se nós voltarmos lá na primeira mensagem, quando Samuel chegou para ungir Davi, ele não viu Davi em primeiro lugar, ele viu Davi em último lugar. O que eles viam? O que ele viu primeiro? Ele viu primeiro os seus irmãos. E diz a palavra que eles eram altos, fortes. Ou seja, eram eles que estavam na guerra. Eram ele que estava na batalha. Eles foram escolhidos para lutar no exército. Os irmãos de Davi, não Davi. Davi não foi escolhido porque Davi era pequeno, Davi era fraco. Davi era apenas bonito, diz a palavra de Deus, na nossa palavra de hoje. Ele era belo, mas não era forte, não era alto. Davi, ou seja, não, esse aqui não serve. Olha só o tamanho do exército deles. Os irmãos deles, sim, eram capazes, humanamente dizendo, para compor o exército. E o que acontece? Eles foram para a batalha. E o pai de Davi, Jessé, ele sempre falava: Davi,
cuida das ovelhas. Depois que você cuidar das ovelhas, você vai pegar algo e levar para os seus irmãos lá na guerra e ver como é que eles estão, se estão precisando de alguma coisa. Ordem de seu pai. E o que Davi fez? Ao que nós acabamos de ler. Que primeira coisa aconteceu? Davi obedeceu o seu pai. O que ele poderia ter feito? Ô pai, o senhor está ficando maluco? O senhor está me mandando ir lá para a guerra? Eu não tenho jeito. Eles vão me pegar no meio do caminho. Ué. Do jeito que eu sou, eles vão me pegar. Mas o que acontece? Davi obedeceu. E diz a palavra: Davi, pois, no dia seguinte, ou seja, depois da ordem de seu pai, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, ou seja, ele fez primeiro o que tinha que ser feito, apacentou as ovelhas e deixou elas com um guarda, carregou e partiu como Jessé, ou seja, o seu pai lhe ordenara. Ele chegou até lá o acampamento para ver como que estava seus irmãos, e deixou tudo que ele trouxe lá, eu creio que comida, algo que precisava, com alguém responsável. E o que acontece? Ele ouviu o povo pedir ajuda, ou seja, ele ouviu, como diz o final do verso 20, né, na segunda parte, e partiu como o seu pai te ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja, ou seja, chamavam ajuda. Davi foi lá ver o que estava acontecendo. Ele foi lá. E no final deste verso diz que, estando a Davi a falar com eles, eis que vinha subindo do exército, ou seja, os filisteus, estavam com ele Golias, e ele falou as mesmas palavras que ele tinha falado para o rei Saul: manda vir um de vocês, se ganhar de mim, eu vou ser servo, se eu ganhar, vocês serão os meus servos. Ele ouviu as mesmas coisas que Saul tinha ouvido. Primeira coisa, Davi obedeceu o seu pai, ele foi para lá. Se ele não tivesse obedecido a ordem de seu pai, ele não teria ouvido aquilo que Golias tinha dito. Mas ele obedeceu, e ele foi até aquele lugar. E Davi chegou até o acampamento e desceu até a guerra, até onde eles estavam formando a fileira para a batalha. E ele ouviu. Então, a primeira coisa, igreja, que nós temos que nós vemos falando sobre esta unção, sobre a nossa vida: obediência. Obediência. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir, analisar e colocar em prática. Nós temos ouvido e nós não temos colocado em prática. Por mais que Davi não quisesse, ele ouviu e colocou em prática. Ele poderia muito bem ter olhado pelo lado negativo que nós falamos no primeiro tópico. Pai, o senhor está mandando eu ir lá, é muito perigoso. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer inúmeras coisas. Mas o que aconteceu? Davi nem pensou nisso. Ele obedeceu. Se ele não tivesse obedecido, ele não teria ouvido aquilo que Golias tinha dito. Ele não teria ouvido. E não teria acontecido o próximo tópico que nós vamos estudar. Então, ou seja, obedeça. Nós, como servos, nós não estamos aqui para concordar ou discordar. Nós estamos aqui apenas para obedecer. Deus, quando vai fazer alguma coisa na minha vida e na sua vida, Ele não pergunta o que eu e você acha. Ou pergunta? Será que Ele tem perguntado para você? Meu filho, olha, eu vou fazer tal coisa na sua vida, você concorda ou não? Você vai estar do seu agrado ou não? Não existe nenhuma passagem na Bíblia que diz que o Senhor vai fazer algo que nós concordamos e que não vai fazer algo que nós não concordamos.
ele vai fazer e ponto. É o que nós falamos no começo do culto. Ele tem compromisso com a palavra dele. E ele não está preocupado se vai nos agradar ou não. Deus não está preocupado se nós vamos ficar tristes ou alegres com aquilo que ele vai fazer. Ele vai fazer e ponto. E quando ele manda nós fazermos alguma coisa, ele espera que nós venhamos a obedecer, porque ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Ele consegue ver lá na frente, ele consegue ver muito adiante, ele consegue ver o nosso futuro. Tanto que a palavra de Deus declara: o nosso futuro pertence a Deus. Você pensa que sabe alguma coisa do seu futuro. Você acha, você suspeita que você acha que isso vai ser bom para a sua vida. Eu tenho feito isso aqui vai me dar muita coisa. Isso aqui lá na frente, lá na minha carreira, não, vai me ajudar demais. Isso aqui que eu tenho feito, isso aqui que eu tenho estudado, tantas coisas assim, vai me ajudar bastante. E Deus olha para nós e fala assim: coitado, não sabe de nada. É eu que sei. Eu costumo sempre falar, né, para aqueles que estudam, para aqueles que têm uma carreira acadêmica, assim, né? Você, para ter os seus cursos, o seu curso superior, você pediu um direcionamento de Deus? Você pediu para que Deus te falasse qual o curso melhor que você tinha que fazer? Ou você fez o que estava na moda? Ou você fez aquilo que, isso aqui eu acho que vai dar mais dinheiro. Não, agora isso aqui, vai ser beleza. Talvez você pensa um curso ou alguma coisa e Deus fala: não é isso aí que eu tenho para você não. É isso aqui. Aí você pensa: Deus, mas isso não tem nada a ver comigo. Mas Deus está vendo lá na frente. Você está vendo agora. Eu e você conseguimos ver e enxergar apenas o momento. E nós não queremos obedecer. Coisas simples. Coisas aos olhos humanos tão banais, mas são cruciais para a nossa vida. Voltando para a palavra. Uma coisa tão simples, Davi obedecendo o seu pai. Ótimo. Mas Deus falou assim: se ele obedecer, que eu sei que ele vai obedecer, lá na frente ele vai ouvir tal coisa, e é lá que eu vou falar com ele. Então obedeça a palavra de Deus. Deus falou para você: prossiga. Deus falou para você: para. Deus falou para você: vira. Deus falou para você: fala. Deus falou para você: cale. Obedeça. Porque a palavra nos adverte: é melhor obedecer do que sacrificar. E para nós sabermos o que essa obediência causou, no mesmo verso, no mesmo capítulo 17, vamos lá para o verso 31. Verso 31. Essa é vai ser uma leitura um pouco mais extensa. Nós vamos ler do 31 até o 40. Mas eu creio que vai ser de grande valia para as nossas vidas. Diz o seguinte, capítulo 17, a partir do verso 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-se a Saul e mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão e um urso, tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí, pois ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, o agarrei pela sua barba e o feri e o matei. Isso Davi contando ao rei Saul. Verso 36. O teu servo matou tanto um leão como um urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo, ou seja, de Deus.
Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e de um urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si, tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no seu alforje de pastor, que trazia, a saber, no seu surrão. E lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O que acontece nesse tópico? Quando Davi ouviu as palavras de Golias contra o exército, algo acendeu no coração de Davi. E o que algo acendeu no coração de Davi? Disponibilidade. Disponibilidade. Davi se dispôs a lutar contra aquele gigante. Davi, ele não olhou para as dificuldades. Davi, ele tinha ouvido o que o filisteu tinha dito e ele viu o filisteu. Ou seja, ele ouviu o problema e viu o problema. E ele olhou para as dificuldades em momento algum. E Davi foi lutar contra ele, se dispondo. Mas o que acontece? O próprio rei Saul, o próprio rei olhou para ele: Davi, você está ficando doido? Como que pode? Rapaz, você é moço ainda, ele já é guerreiro velho, ele já sabe das coisas, você não sabe de nada. Você vai ser pego na primeira ocasião. Na primeira ocasião. E o que Davi fez? O rei, é o seguinte: estava eu cuidando das ovelhas do meu pai, veio um urso e um leão, eu matei os dois e tirei o cordeiro, salvei a ovelha. Salvei, eu sou forte, eu consigo. Do mesmo jeito que eu feri o leão, matei o urso e o leão, eu vou pegar ele também. Como se diz, deixa comigo. Saul então confiou nele. Em momento algum, Davi colocou dificuldade no que poderia enfrentar. Davi, ele sempre olhava, creio eu, que sempre olhava positividade das coisas. Davi sabia que humanamente ele era pior. Ele tinha essa noção. Davi não era burro. Davi era inteligente. Mas o que acontece? Quando Deus colocou ele ali, que acendeu aquela disponibilidade para lutar, Deus a cada dia mais o encheu. Você lembra que na pregação passada, quando Davi tocava a harpa, o espírito ia embora? Que nós falamos que o poder não estava na harpa, o poder estava em Davi. Deus, creio que Deus aumentou o poder de Deus na vida de Davi. Porque ele disse: rei, deixa comigo que eu vou resolver esse problema aí. O que acontece? O que o próprio rei disse para ele? No verso 37, no final: então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Pronto. Precisa de mais alguma coisa? Não. Deus está na frente, acabou. Mas o que acontece? O rei querendo proteger Davi, o rei querendo ajudar, traz a minha armadura lá que eu vou colocar nele.
Só que o que acontece? A armadura ficou grande, a armadura ficou pesada. Davi não conseguia andar, Davi não conseguia movimentar com aquele aparato todo. Por quê? Porque ele nunca tinha usado aquilo. Nunca. O que nós temos com base hoje? Aquilo que é meu, aquilo que é seu, é seu. A minha unção é a minha unção, a sua unção é a sua unção. Eu não consigo pegar a sua unção e usar ela comigo. Eu não sei qual o nível que você está. Eu não sei. Se for maior, eu não vou suportar. Aquilo que é seu, cabe a você fazer. Aquilo que cabe a mim fazer. A armadura pertencia a Saul, então é dele. Não servia em Davi. Por quê? Porque se Davi tivesse usado a armadura, Davi se tivesse usado todo aquele aparato de guerra e vencesse, qual que era o motivo da vitória? A roupa, a armadura. Mas o que acontece? Para Deus, nós não precisamos disso, de aparatos humanos. Nós precisamos de armadura espiritual. E essa Davi já estava com ele, porque o próprio Deus já tinha feito com ele. E Deus vai-te e o Senhor seja contigo. Não foi assim que aconteceu? Então, a coisa crucial dessa passagem, desse momento, chama disponibilidade. Você tem disponibilizado a sua vida para que Deus te use? Você tem disponibilizado a sua vida para que Deus haja a cada dia mais no teu ser? Você tem disponibilizado a cada dia mais o teu viver, o que você é, o que você tem em prol do Senhor? Disponibilize, igreja, abra o teu coração. Davi abriu o coração, ouviu, pronto, eu vou fazer. Agora não, nós ouvimos alguma coisa que esteja precisando. Não vou mexer com isso não. A casa de Deus está precisando que seja feito algo. Não vou mexer com isso não. Dá tanta dificuldade, eu já tentei tantas vezes e não foi para frente. Sempre desiste, sempre desiste, sempre desiste. Nunca vê positividade, nunca se disponibiliza. É só eu que faço, é só eu que... Nunca. Que seja só você, mas que faça. Deus está vendo. Deus está cada dia mais com os olhos atentos. Lembra que nós falamos? Então a cada dia mais disponibilize. É pouca coisa que Deus precisa para usar. Tanto que Davi pegou 5 pedras, colocou na sua sacola e foi. Boa viagem, vai com Deus. E ele foi. E é aí que nós vamos chegar na parte que todos nós sabemos, mas nós temos que ler para fazer o contexto geral da palavra de Deus, né? No mesmo capítulo 17, lá no verso 49, nós vamos ler do 49 até o 51, para vermos essa vitória. Diz o seguinte, no verso 49: Davi meteu a mão no alforje, ou seja, a sacola que nós acabamos de falar, e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-lhe-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na sua mão. E Davi não tinha espada. Verso 51: Pelo que ocorreu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a sua espada e desembanhou-a, e matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que já era morto o seu herói, fugiram. Todos nós sabemos que Davi matou Golias com uma pedra, bem na testa. Mas que pedra poderosa, mas Davi era ótimo de mira. Será que era mesmo? Será? Eu quero acreditar que Deus estava com ele,
que independentemente do que ele viesse a fazer, ele poderia dar um chute na sua canela, porque ele era mais baixo, né? Ele poderia dar um chute na sua canela e o gigante cair ao chão. Pronto. Mas não. Deus usou, né, a pedra. Tudo bem. Foi direto na testa dele. E ele caiu no chão. Na hora. Por quê? Porque Deus, quando quer fazer, Ele faz da forma dele. Deus, quando quer fazer, não tem limite para Deus. Deus faz. Qual que é o Golias que você tem enfrentado? Qual que é a dificuldade que você tem enfrentado na sua vida? Será que você vê ele está grande demais? Meu Deus, eu não vou conseguir. Será que o Golias que você tem enfrentado está muito grande? E você tão pequeno, será que consegue? Vai com o Senhor. Se encha da presença de Deus. Coloque as suas pedrinhas no alforje, na sacola e vai. Tenha as pedrinhas como a presença de Deus, que vai direto no maligno e derruba. Você tem confiado como? Você tem confiado em quem? Nós sabemos que Davi venceu, porque Deus estava com ele. Tanto é que ele venceu. E o que acontece? Venceu. O resto viu que o Golias tinha morrido. Como se diz, ó, perna para quem tem. Vamos embora. Que ficou feia a coisa aqui. Foram embora. O inimigo não é páreo sobre a sua vida. O inimigo não é páreo sobre aquilo que Deus tem colocado diante de ti. Você tem uma arma muito grande na presença de Deus. E qual que é a arma? A presença de Deus. A própria presença de Deus. O filisteu, o Golias, foi morto com as suas próprias armas. E tantos exemplos que nós temos na palavra de Deus, de exércitos que brigaram entre eles, por causa que Deus estava ali no meio. As muralhas de Jericó vieram ao chão como? Porque o pessoal foi lá com martelo, com alguma coisa e derrubou? Não, por causa da presença de Deus na marcha que tinha ali em volta. Elas vieram ao chão. Tudo é através da presença de Deus. Tudo é através da glória de Deus. Você quer ter certeza disso? Você quer ter a certeza da vitória que Davi tinha? Volte para trás, porque nós adiantamos a história, porque nós já sabemos o final dela. Mas volte lá no mesmo capítulo 17, porém no verso 45. Aí está o ponto. Aí está a certeza da vitória. Aí está a certeza do agir de Deus. No capítulo 17 de 1 Samuel, no verso 45, é o 45 e o 46. Diz o seguinte a palavra de Deus: Davi, porém, disse ao filisteu, ou seja, antes de Golias morrer: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos e do Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Como que você está indo para a guerra? Como que você está indo para a batalha? Você está se equipando com as coisas humanas? Você está equipando a cada dia mais a sua vida com algo vindo externamente? Algo do mundo?
Ou será que você tem ido em nome do Senhor? Porque Golias, diz a palavra que ele tinha espada, tinha lança e tinha escudo. Tinha tudo o que ele precisava para ser um guerreiro. Passou na prova. O que Davi tinha? Nada humano, dizendo. Mas o que ele falou? Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Você tem que virar para o mal e falar assim: ô mal, você está vindo contra mim, eu sou filho de Deus. Você não sabe com quem você está mexendo. Deus colocou autoridade na sua vida. Nós não podemos aceitar. Nós vamos passar dificuldades, sim. Mas nós não podemos aceitar. Davi não aceitou, mesmo sendo, humanamente dizendo, pequeno. Mas ele não aceitou. E ele foi para a batalha em nome do Senhor, com uma certeza que eu e você não temos. Eu tenho essa certeza que nós não temos essa certeza. Algo meio louco de nós pensarmos, mas essa certeza é só quem tem Deus mesmo para tê-la. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Diga para o problema que você enfrenta: hoje mesmo o problema, hoje mesmo situação difícil, hoje mesmo você vai embora. Hoje mesmo o Senhor vai me entregar nas tuas mãos. E a cada dia mais, igreja, vai embora. Vai embora. Então nós precisamos desta unção na nossa vida. A primeira que nós falamos, os desafios. Eu e você sempre vamos ser desafiados. Sempre. Sempre o inimigo vai estar sobre nós, tentando nos tirar o foco, tentando nos tirar da presença de Deus. Sempre ele vai vir contra nós, sempre. Segundo, obediência. Sempre obedeça ao Senhor, sempre. Por mais que você não concorde, você não está aqui para concordar, você está aqui para obedecer. Obedeça a Deus, que no final eu e você teremos a vitória. O terceiro tópico: dispõe a lutar, dispõe a ser servo, dispõe a servir, dispõe a ser útil, dispõe a ser usado por Deus. E a cada dia mais nós iremos ser usados pelo Senhor. Porque é certo, Deus usa aquele quem Ele quer, mas aquele que se disponibiliza, esse chama a atenção do Pai. O quarto tópico: nós vamos matar o Golias que nós enfrentamos. Deus garante essa vitória. Deus tem essa certeza para cada um de nós. Nós vamos vencer. O que a palavra de Deus nos declara? Tem de bom ânimo. Do mesmo jeito que ele venceu, nós vamos vencer também. Então tem de bom ânimo. Sempre você vai vencer com Deus. E no final, o Senhor nos dá essa certeza: vá lutar, mas vá em nome do Senhor. Tenha essa autoridade na sua vida, para que você venha repreender em nome do Senhor qualquer mal, qualquer enfermidade. Como segunda-feira nós temos o culto da saúde, o culto da cura divina na nossa vida. Sempre disponibilize a sua vida para que você seja curado e para que você leve cura, para que você seja um servo ungido na presença de Deus, para que você seja diferente do povo lá fora. Quando eu digo diferente, não que você seja melhor, não. Nós não estamos aqui para ser melhores do que ninguém. Nós estamos aqui apenas para ser usados por Deus da maneira que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Então, faça conforme a palavra de Deus. Abra o teu coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Se coloque de pé em nome do Senhor. Feche os teus olhos. Apresente-se a sua vida diante do Senhor. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu sei que Deus é sobre ti em nome do Senhor. Eu sei que Deus é sobre a tua vida, eu sei que Deus é sobre os seus planos, mas deixe Deus fazer
Deixe Deus guiar. Deixe Deus ministrar na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nessa noite, Pai, nós aprendemos um pouco mais de Ti. Nessa noite, Deus, nós aprendemos um pouco mais da Tua palavra. Nessa noite, meu Deus, nós aprofundamos um pouco mais no ensinamento, ó Pai, e no aprendizado, ó Pai, desta unção ao qual o Senhor derramou sobre o Teu servo Davi. Meu Deus, é uma unção que nós precisamos ter. É uma unção, meu Deus, que nós precisamos carregá-la em nome de Jesus, para que nós possamos, ó Pai, levar a presença de Deus em nome do Senhor. Pai, dificuldades, problemas, adversidades, sempre nós vamos passar, sempre nós vamos enfrentar, mas em nome de Jesus, Deus, em nome do Senhor, nos ajude, meu Deus, nos ajude, Pai, em nome do Senhor, ó Pai, a vencermos o mal, nos ajude a vencermos as dificuldades, nos ajude em nome do Senhor, ó Pai, a prevalecer a nossa vida, Pai, sobre o mal, meu Deus, e que nós possamos sempre obedecer a Tua palavra, que nós venhamos sempre, ó Pai, escutar, ó Pai, e colocar em prática, e o Senhor falar algo e nós viemos a fazer. Pai, meu Deus, que nós possamos estar sempre disponibilizados, ó Pai, a cumprir, ó Pai, aquilo que o Senhor quer fazer. Pai, enquanto muitos não querem, nós queremos. Enquanto muitos desprezam, nós estamos aqui para fazer, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos a disponibilizar, ó Pai, disponibilizar a nossa vida em prol da obra de Deus, disponibilizar a nossa vida em prol da casa de Deus, ó Pai, em prol da Tua presença. Pai, e o Senhor nos garante a vitória. Deus, os Golias que se levantarem contra nós, eles vão cair, eles vão morrer, eles vão ser desfalecidos, ó Pai, porque é o Senhor quem está conosco, é o Senhor quem garante a vitória para cada um de nós. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos a vitória sobre toda a igreja. Pai, nós declaramos esta unção completamente nova, esta unção completamente, ó Pai, vinda do trono de Deus sobre cada um, em nome de Jesus. E nós declaramos, ó Pai, esta unção em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos, ó Pai, em nome do Senhor, ó Pai, algo novo vindo do trono de Deus sobre toda a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor, igreja, para louvar e bendizer o nome dEle, para louvar e bendizer a presença do nosso Deus. Aleluias.